Shalom, shalom, queridos famintos e sedentos pelo Espírito Santo. Estamos começando mais um episódio, mais uma série do nosso passo a passo de como ser usado pelo Espírito Santo. Nessa série eu quero estar mergulhando com todos vocês acerca, meus queridos, dos princípios para nós recebermos a maravilhosa unção do Espírito Santo de Deus. Mas antes que nós venhamos aqui entrar nesta palavra, eu quero estar convidando a todos vocês, aqueles que ainda não se inscreveu em nosso canal, esteja se inscrevendo em nosso canal, clique também no sininho ao lado para que você seja notificado de todas as vezes que nós ali publicarmos um vídeo. A plataforma do YouTube irá te notificar você, em nome de São Jesus. Também esteja convidando um amigo, ou que seja, uma amiga, para estar participando desse estudo, dessa série conosco, para que possamos então levarmos juntos, meus queridos, o avivamento sobre o nosso Brasil e até mesmo sobre os 4 cantos do nosso mundo, em nome de Jesus. Amém? Então, nesse exato momento, enquanto nós estamos nos apresentando, dando aqui alguns avisos, rapidamente, copie o link desse vídeo, envie para algum amigo, envie em seus grupos, no WhatsApp, ou que seja, no Facebook, nos ajude a compartilhar os nossos episódios, os nossos vídeos com os famintos e os sedentos pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Eu quero estar também convidando a todos vocês para estar levantando um clamor, uma oração, para que o Pai venha ministrar em nossos corações aqui nesse episódio. Meus queridos, há uma propriedade, há uma riqueza muito profunda que o Pai irá tratar conosco nessa noite. O Pai irá nos mostrar 3 formas profundas pela qual nós podemos alcançar a unção e os dons espirituais. Amém? Mas para isso vamos orar e vamos convidar o nosso precioso amigo Espírito Santo a estar nos ensinando, sabemos que de nós mesmos nada podemos, mas através do Espírito Santo de Deus, aquele que nos capacita para toda boa obra, aquele que nos reveste, aquele que nos transforma literalmente em uma outra pessoa, é possível nós trazermos as revelações dos céus para a terra, em nome de Jesus. Amém? Aonde você estiver nesse exato momento, feche os teus olhos, se possível, e juntos vamos convidar o precioso Espírito Santo, nosso precioso amigo Espírito Santo, a estar ministrando em nossos corações, a estar nos ensinando nesse episódio, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, viemos até Ti, Senhor, nesse exato momento, para Te convidar, Senhor. Amigo Espírito Santo, venha e ministre aos nossos corações, nos ensine nesse episódio. Meu Pai, Senhor, nessa série de passo a passo de como ser usado pelo Senhor, esteja, meu Pai, revelando a nós os Teus segredos, esteja, meu Pai, nos preparando para um grande avivamento sobre essa terra. Assim te pedimos humildemente, Pai, e nos rendemos como crianças em Teus pés, em Tua presença. Amiga Espírito Santo de Deus, que a nuvem de glória venha sobre esse ambiente. Invocamos, meu Pai, a nuvem de glória, Pai. Narabashuri mikarabashoroboko. Em nome de Jesus, Senhor, mais. Adore o Espírito Santo de Deus por alguns minutinhos. Adore o Espírito Santo de Deus durante alguns minutinhos. Convide Ele a ministrar em teu coração aqui nesse episódio. Existe um propósito, meus queridos, para eu estar aqui. Foi o Espírito Santo de Deus que me deu esse comando de estar gravando essa série. Para acelerar o processo, há muitos pagando um alto preço, há muitos se consagrando, há muitos correndo atrás. Meus queridos, da unção e dos dons espirituais, não sabe como começar, não sabe como trazer os céus para a terra. E o Pai me deu esse comando. Sei que há muitos ministros, muitos homens de Deus ensinando chaves e revelações. Mas, meus queridos, de alguma maneira, o Pai, através dessa série, irá esclarecer
o reino dos céus para você. Apenas convide ele agora, se entregue como uma criancinha de 2 a 4 aninhos de idade. É necessário que os nossos corações estejam abertos. É necessário que o nosso espírito esteja aberto para que o Pai venha ministrar as tuas verdades em nós. Que você possa gerar pureza em teu coração, em teu espírito. Que você possa se ver como uma criancinha de 2 a 4 aninhos de idade na presença do Pai. Meus queridos, assim como eu já citei nos episódios anteriores, quando o Pai me chamou para o ministério de avivamento, Ele liberou a seguinte voz para mim, e eu literalmente ouvi a voz do Espírito Santo: meu filho, você quer ser chamado para o ministério de avivamento? E na mesma hora eu respondi: sim, Senhor, eu quero. Então Ele me respondeu em seguida dizendo: então esqueça tudo que você aprendeu até hoje, vou eu te ensinar novamente. Vou eu te revelar princípios dos céus, princípios do reino, que vai fazer você manifestar o meu poder, trazer à existência o que não existe. Apenas queira recomeçar os meus pés. Se você quer caminhar com o Espírito Santo de Deus, trazendo consigo a bagagem antiga, a bagagem que você pegou lá na religião, e quer aplicar ela dentro do reino do Senhor, em algum momento você vai ter um travamento espiritual, em algum momento os céus irão se fechar para você. O reino do Senhor não trabalha com remendo, Ele recomeça do zero. Ele literalmente, ele derruba tudo e recomeça do zero. É assim que o Senhor Jesus faz. Então, para que a obra venha a ser acelerada em tua vida, gere a simplicidade, a humildade de uma criança e diga para Ele: Espírito Santo de Deus, se necessário, me ensine novamente. Eu quero aprender os teus princípios, eu quero aprender as chaves que há em teu reino, para mim trazer o teu reino sobre essa terra e manifestar o teu poder. Amiga, Espírito Santo, vem, Senhor, em nome de Jesus. Te amamos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Te convidamos, amiga, Espírito Santo, venha, Senhor, venha. Com o teu amor, a tua graça, a tua pureza, venha com a tua presença, a nuvem de glória sobre esse ambiente. E eu te peço ainda mais, aonde esta vida preciosa estiver, aonde esse faminto, meu Pai, esse sedento pelo Senhor, meu Pai, Senhor, em nome de Jesus, aonde essa vida estiver, que a nuvem de glória venha se manifestar sobre essa vida preciosa. Meu Pai, há homens e mulheres nos acompanhando aqui, Senhor, há jovens, há adolescentes, há anciões, e todos, meu Pai, são candidatos perfeitos para serem cheios de Ti, para serem, meu Pai, cheios do Teu poder, da Tua glória. Em nome de Jesus, que a Tua nuvem de glória venha repousar sobre esta vida e que o Senhor, meu Pai, Senhor, venha ministrar pessoalmente esse coração, trazendo as revelações de Teu reino, as revelações, meu Pai, Senhor, que há em Tua presença para essa vida preciosa. Em nome de Jesus, que os nossos corações estejam abertos para tudo aquilo que o Senhor irá fazer, meu Pai, em nossas vidas, através, meu Pai, dessa série, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, te amamos, amiga Espírito Santo. Te amamos, amiga Espírito Santo. Louve o Espírito Santo. Todos vocês que estão nos acompanhando nesse exato momento, estão conectados aqui conosco. Comece a louvar o Espírito Santo. Comece a adorar o Espírito Santo. Eu preciso, meus queridos, me mover mediante aquilo que Ele me libera, mediante a voz do Espírito Santo de Deus. Eu preciso me mover mediante os comandos do Espírito Santo. Ele quer que nós venhamos louvar, Ele quer que nós venhamos adorar, Ele quer que nós venhamos amar antes de nós entrarmos aqui na palavra. Tu és lindo, amiga Espírito Santo, Tu és lindo, Senhor. Bendito, bendito e exaltado seja o Teu santo nome. Amiga Espírito Santo, Ramancho Pacarabashuri Mikai, Robosho Kanamancho Pacancho Pacasa Ramancho Roboko, Ramancho Canarabasho Canarabashuri Mikai, Naikancho Pacasuri Mikai. Oh, mais, Senhor, mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, todos adorem o Espírito Santo. Adore o Espírito Santo, ame o Espírito Santo, ame o Espírito Santo. Oh, adora Ele. Meus queridos, eu estou passando esse hino antigo, meus queridos. Esse hino é um hino antigo, mas é que fala muito ao meu espírito, ao meu coração. Por quê? Porque esse hino marcou, meus queridos, uma trajetória muito importante em minha vida. E todas as vezes que eu ouço esse hino, eu relembro, meus queridos, do início, do princípio da minha caminhada. E nós vamos tratar aqui do início, do princípio.
Meus queridos, vamos tratar aqui acerca do preço, acerca, meus queridos, da predestinação, acerca, meus queridos, do poder de uma transferência de unção. Mas esse hino, meus queridos, ele é muito forte. Enquanto, meus queridos, eu buscava a face e a presença do Espírito Santo de Deus, no alto do monte, gastando, meus queridos, dias a fios, acampando no monte, estando isolado, eu ouvia esse hino, meus queridos. Esse hino falava como um fogo dentro de mim. As lágrimas começavam a descer. E eu dizia para o Senhor: Senhor, até quando nós iremos viver debaixo de sequidão espiritual? Até quando os enfermos estarão doentes? Até quando, Senhor, a tua igreja caminhará sem a tua presença, sem a tua unção, sem os dons espirituais? E eu sabia que o Espírito Santo de Deus, ele tinha muito mais para derramar sobre nós. Eu sabia que, meus queridos, a situação que a igreja vivia, passava, não era o estágio normal da igreja. Havia algo de muito errado acontecendo. A frieza espiritual, sequidão espiritual, meus queridos, ela é uma doença que precisa ser tratada. Nós não podemos aceitar a frieza e a sequidão espiritual. A igreja precisa carregar Paulo e poder. A igreja precisa carregar a presença do teu Senhor, que é Jesus Cristo Nazareno. A igreja precisa carregar, meus queridos, os dons espirituais e a maravilhosa unção do Espírito Santo de Deus, que é a presença dele, a unção. Quando nós falamos da unção, estamos falando da presença do Espírito Santo. Então, meus queridos, adorando o Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus, com essa adoração, as lágrimas saíam de minha face. E eu dizia para o Pai, juntamente com a letra do hino: Senhor, um dom real o Senhor despertou em teus fiéis do de curar. Quando eu visitava os enfermos, meus queridos, orava por pessoas enfermas nos hospitais, ou que seja, meus queridos, em centros de recuperações. Meus queridos, eu percebia que as pessoas não eram curadas. Aquilo rasgava o meu espírito, a minha alma. Por quê? Porque eu sabia que, como igreja, não deveria ser daquela maneira. Eu deveria, como a igreja de Cristo, trazer resposta àquelas pessoas enfermas e doentes, manifestar o reino de Deus, manifestar o poderio de Deus. Mas aonde estavam os dons espirituais? Aonde estava a unção do Espírito Santo de Deus? Oh, Espírito Santo de Deus! Muitos anos buscando, meus queridos, e sem obter grandes resultados. Muitos anos buscando e sem ver grandes resultados, até que os dons espirituais foram liberados, até que a unção foi liberada. E ainda hoje, meus queridos, ele continua liberando os dons espirituais, a tua maravilhosa unção, e nós vamos tratar dessas verdades. Apenas ame ele mais um pouquinho. Ele vai despertar em nosso meio, em tua igreja, em tua noiva, os dons, meus queridos, de curar. Meus queridos, os demais dons espirituais, a maravilhosa unção, os sinais, os prodígios, as maravilhas. Esse é o tempo aceitável do Senhor. O tempo do avivamento, o tempo de uma aceleração espiritual muito forte, muito poderosa. E você que está nos acompanhando é um candidato perfeito. Há um propósito para você estar nos acompanhando. Você nunca parou para pensar, meus queridos, nesse detalhe. O porquê dessa conexão, o porquê surgiu esse desejo de você estar acompanhando essa série, não somente pelo nome ser chamativo ou que seja atraente, passo a passo de como ser usado pelo Espírito Santo de Deus, não, é porque existe uma chama de avivamento que queima dentro de você, e você não foi chamado nem gerado para ser mais um sobre essa terra, mas para trazer a resposta a essa geração que perece, meus queridos, que estão enfermos e doentes. Você será a voz profética. Em o nome de Jesus, amiga Espírito Santo, venha, Senhor. Venha, amiga Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, mais de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Tu estás aqui, Senhor, Tu estás aqui, Senhor. Tome teu lugar de honra, amiga Espírito Santo, tome teu lugar de honra, Senhor. Use, Pai, Senhor, esse pó e cinza que sou eu, Pai, para que Teu nome mais uma vez seja glorificado, me humilhe em Tua presença. Mas me apresento, meu Pai, ao inferno, Senhor, como embaixador de Ti, como um soldado, um guerreiro, Senhor. Meu Pai, de Ti, Senhor, como um príncipe, como, meu Pai, Senhor, um leão.
Em o nome de Jesus, Senhor, repreendemos toda a influência de Satanás, repreendemos, meu Pai, todo espírito roubador da palavra, meu Pai, todo demônio que tem se levantado contra o crescimento espiritual dessa vida preciosa, que seja lançado por terra agora. Em o nome de Jesus, também profetizo e decreto que enquanto essa vida, meu Pai, estar nos acompanhando e nos assistindo, meu Pai, as enfermidades irão desaparecer, meu Deus, enfermos serão curados, meu Deus, meu Pai, haverá uma impartição de unção, de poder, de autoridade aqui, haverá uma transferência, meu Pai, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Seja bem-vindo, amigo Espírito Santo, seja bem-vindo, Senhor, tome teu lugar de honra. Te amamos, amigo Espírito Santo, e prometemos dar a Jesus Cristo Nazareno toda a honra e toda a glória, toda a honra e toda a glória, hoje e sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tu és lindo, Senhor, Tu és lindo, a presença dEle está aqui. A presença dEle está aqui. Meus queridos, vamos entrar na palavra. Está muito forte o amor do Espírito Santo, meus queridos, a presença dEle aqui. Vai ser poderoso o que o Pai irá nos ensinar aqui. Amém. Nessa série, meus queridos, vamos falar acerca dos princípios para recebermos a unção e os dons espirituais. Princípios para recebermos os dons espirituais e a unção, ou vice-versa. Amém? Que o Pai possa nos ensinar e que possamos mergulhar cada vez mais na presença do Pai. Amém? 2 Timóteo 1, versículo 6, aqueles que desejarem pegar uma Bíblia para estar nos acompanhando, vou liberar como se fosse um pequeno estudo aqui hoje, meus queridos, para a gente poder crescer, né, cada vez mais espiritualmente em nome de Jesus. Amém? 2 Timóteo 1, versículo 6, assim diz a palavra do Senhor. Por esta razão te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti. Segunda Timóteo 1, versículo 6, assim diz a palavra do Senhor. Por esta razão te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Aqui é o texto de entrada aqui, meus queridos, para nós darmos início ao estudo dessa série em nome de Jesus. Amém? Em primeiro lugar, meus queridos, eu quero estar falando, né, acerca do primeiro princípio para nós recebermos a unção e os dons espirituais. E o primeiro princípio, meus queridos, é através de uma busca pessoal e íntima pelos dons espirituais e a maravilhosa unção do Espírito Santo de Deus. É o que nós aprendemos também através dos nossos pais na fé, é o que nós aprendemos lá atrás, meus queridos, lá no início, né? Nós aprendemos com os nossos pais, é o que é ensinado na maioria dos templos das igrejas nos dias de hoje. Que se você quer os dons espirituais, se você quer a unção do Espírito Santo de Deus, basta você orar e jejuar. E através de muita oração, de muito jejum, você irá obter a unção e os dons espirituais. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 12, versículo 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E a pergunta aqui é o seguinte, meus queridos, é possível, meus amados, nós alcançarmos a unção do Espírito Santo e os dons espirituais através da oração e do jejum que todas as igrejas antigas ensinam, nos ensinaram e ainda nos ensinam nos dias de hoje? É possível, meus queridos? E a resposta é sim, é possível. E a prova disso, meus queridos, é que muitos pais nossos na fé obteram
os dons espirituais e a unção do Espírito Santo de Deus, através simplesmente dessa prática que os religiosos nos ensinaram, que é simplesmente a oração e o jejum, uma busca intensa. E nós temos base bíblica para também estar ensinando sobre isso. Não é um caminho sobre modo excelente. Não é a maneira, meus queridos, principal que o Pai determinou em tua palavra, para que nós viéssemos receber os dons espirituais e a unção. Fica comigo até o final. E até no final dessa série, desse episódio, o Pai irá te dar um crescimento, te conceder um crescimento muito grande dentro dessa área. Porque eu vou aprofundar com vocês aqui, meus queridos. Eu trouxe um estudo aqui para trazer uma riqueza espiritual para o teu coração. Amém? Mas eu quero te dizer com toda convicção, é possível sim nós recebermos a unção e os dons espirituais através de uma busca intensa. Não vai ser algo fácil, não vai ser algo que nós vamos conquistar em um estalar de dedo, não, mas é possível. Amém? Então, meus queridos, a palavra do Senhor diz em Mateus 7,7: pedir e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, se abre. O que é isso, meus queridos? É uma palavra universal que dá para se aplicar em muitas áreas de nossas vidas, inclusive nos dons espirituais e na unção. Então isso significa que se nós pegarmos essa palavra, que a nossa fé é baseada nessa palavra, primeiro o apóstolo Paulo diz: procurai com zelo os melhores dons espirituais. Então ele estava dizendo de uma busca que nós deveríamos ter, em prol dos dons e da unção do Espírito Santo de Deus. Agora o Senhor Jesus, no livro de Mateus, estava estimulando aqueles que estavam à tua volta a viver uma vida de oração e a viver uma vida de perseverança, ser perseverante naquilo, no propósito que eles estavam buscando, e isso inclui também a unção e os dons espirituais. E eu te respondo mais uma vez: é possível recebermos a unção e os dons espirituais através de uma busca intensa, simplesmente através da oração e do jejum? Sim, é possível. Porque isso afirma a palavra do Senhor, que se nós tivermos um foco, um desejo em nosso coração e nós sermos perseverantes, pedir, buscar, bater, então Deus irá nos conceder. Amém, meus queridos? Então, nós podemos sim receber, mas, meus queridos, não é a maneira padrão que Deus escolheu, a maneira certa e padrão que Deus escolheu, meus queridos, ela gera uma certa aceleração no processo, de maneira que nós venhamos fazer muito menos e obter muito mais, mas nós vamos chegar lá, amém, meus queridos? Mas eu quero apresentar todas as formas que o homem sobre essa terra pode obter a unção e os dons espirituais. E o primeiro princípio é através da oração e do jejum. Foi assim, com muito esforço, com muita dedicação, com muito empenho, que eu alcancei os dons de cura, meus queridos. O meu primeiro ofício, o meu primeiro ministério não foi, meus queridos, trazer o avivamento manifestando a Shekinah, o poder do Espírito Santo de Deus, como vocês têm visto nos dias de hoje, mas antes de eu receber a unção do Espírito Santo de Deus e os demais dons, em primeiro lugar eu havia conquistado, meus queridos, os dons de cura. Eu já orava pela cura de enfermos e eu já contemplava muitos serem curados pelo poder de Deus, mas eu conquistei o dom de cura, não foi através de uma transferência de unção, uma impartição de dons espirituais, foi através de oração e de jejum. Dias a fios no montes, dias a fios em propósitos, em quarto trancado, acampando no monte, fazendo um propósito de jejum. Houve um tempo que eu jejuei o ano inteiro, meus queridos, entregando o jejum somente para comer o básico e depois já entrava em jejum de novo. Foi uma maratona muito intensa, mas todos os comandos que eu executei também foi por direção do Espírito Santo de Deus. Eu ouvi o Espírito Santo de Deus e ele me deu direções específicas. Não faça loucura. Não faça loucura em termos de busca pelos dons espirituais, a unção. A tua busca, o preço que você irá pagar
A tua oração, tua cota de oração e de jejum precisa ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Existe um nível que nós podemos ir, é conosco, depende de nós, mas existe um nível de sacrifício que você precisa esperar um comando, uma direção do Espírito Santo de Deus, principalmente na área do jejum. Amém, meus queridos? Então vamos ser maduros para buscarmos a unção e os dons espirituais, porque o Pai quer que nós venha fazer isso, mas fazer com sabedoria, com entendimento. Amém? Jeremias 33, versículo 3 diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, meus queridos, através de uma busca pessoal, através de uma entrega, através de uma vida de renúncia, através de um foco que nós, que geramos dentro de nós, eu irei obter os dons espirituais, eu irei obter a unção, eu irei pagar um preço por isso, eu irei me consagrar ao Senhor, eu irei orar, eu irei jejuar, com essa determinação dentro de nós, meus queridos, num tempo determinado de Deus, meus queridos, nós iremos certamente, na nossa perseverança, alcançar os dons espirituais e a unção do Espírito Santo de Deus. Mas eu quero te deixar claro, meus queridos, que é possível nós alcançarmos, mas na maioria dos casos não será algo fácil. Será algo muito penoso e muitas vezes você terá o sentimento de que você está pagando um alto preço, que você está se consagrando, se esforçando a cada dia, você está em uma maratona, mas que nada está acontecendo. Nada está se movendo nos céus. Essa é a sensação que você irá ter. Essa sensação, meus queridos, já fluiu dentro de mim por muitas vezes. Eu cansei de fazer propósitos longos no monte e na sexta-feira voltar no domingo na hora do culto, ir para a igreja e nada acontecer. Os resultados não eram satisfatórios. Por quê, meus queridos? Porque existe um caminho muito mais excelente. Existe um caminho, meus queridos, que nós aceleramos esse processo e obtemos resultados extraordinários. Que nós vamos estar aqui, meus queridos, liberando as chaves aqui para vocês. Mas é possível. Se a pessoa não tem a oportunidade, não teve ainda a oportunidade de participar de um congresso onde há um homem de Deus, onde há uma mulher de Deus ministrando a unção, e essa mulher de Deus então poder realizar uma transferência de unção, porque eu vou aprofundar aqui nesse assunto com vocês. É possível, ainda que você ainda não tenha o privilégio de estar numa igreja de avivamento, onde há mentores ali perto de você para te ajudar, para impartir a unção, a autoridade sobre a tua vida, é possível você, em teu particular, obter a unção e os dons espirituais. O que você precisa ter é perseverança, é insistência. Lucas 18, o Senhor Jesus contou uma parábola sobre o dever de nós orar sempre e nunca desfalecer. Então ele apresenta a causa de uma mulher viúva, pobre, que ela não tinha nada a teu favor, e ela obteve o favor de um juiz mau, perverso. E o Senhor Jesus finaliza aquela parábola dizendo: e Deus, que é bom, não fará justiça, quer dizer, não irá julgar a causa, a petição daqueles que clamam a Ele de dia e de noite. Então é possível, amém, meus queridos? Então o primeiro princípio para nós recebermos a unção e os dons espirituais é através de uma busca intensa, focada em oração, em jejum. E nós, no tempo determinado de Deus, iremos alcançar. Mas espera aí. Existem algumas chaves que eu posso passar para você aqui, para acelerar esse processo, amém? Lembrando que nós estamos aqui em um estudo e é necessário você ter o pleno conhecimento das formas que o Pai usa para liberar sobre nós a unção e os dons espirituais. Amém, meus queridos? Segundo princípio, que o Pai, meus queridos, libera a unção e os dons espirituais sobre os homens. Segundo princípio, é através, meus queridos, da predestinação. Amém? E o mais tremendo aqui, essa questão da predestinação não estava aqui no estudo que eu havia elaborado, meus queridos, mas quando eu acordei essa manhã e essa palavra estava queimando dentro de mim. O Espírito de Deus começou a falar comigo: meu filho, coloca a predestinação no meio do teu estudo para você poder ensinar o meu povo. E ele começou então a trazer os textos na minha mente. O meu Deus é forte demais, é tremendo, é tremendo. Quando nós passamos a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e viver uma comunhão com Ele,
É muita loucura, meus queridos, é muita loucura. Você tá ali, às vezes, como aconteceu comigo hoje, às vezes você acabou de acordar. Então ele começa a trazer os textos bíblicos à nossa mente, ao nosso coração. É algo muito tremendo, meus queridos, é algo muito maravilhoso, amém? Segundo princípio, escolhidos por Deus, predestinados por Deus. É possível também, meus queridos homens, pessoas sobre a terra, receber a unção do Espírito Santo e os dons espirituais através de uma predestinação, uma escolha vindo diretamente de Deus. Amém? E eu vou mostrar dentro da Bíblia. Né? Recebemos a unção e os dons espirituais através de uma busca intensa, através da oração e do jejum, mas existem pessoas que o próprio Deus escolhe sobre essa terra para ungir e para levantar debaixo de altos níveis de glória, para trazer avivamento sobre essa terra. Quem são essas pessoas? Certamente essas pessoas que são predestinadas, são pessoas que o Pai escolhe para serem pais, geradores. Amém? O reino de Deus sempre trabalhou dessa maneira, não se assuste. Desde a antiguidade, do Velho Testamento até hoje no Novo Testamento. Amém, meus queridos? Então é possível, meus amados, é possível pessoas que muitas vezes nem pagou um alto preço, mas que foi escolhido, e uma vez que o Pai encontrou essas pessoas que já havia sido escolhido antes mesmo da fundação do mundo, essas pessoas são alinhadas e moldadas pelo Espírito Santo de Deus assim, num estalar de dedo, e essas pessoas simplesmente através de um esforço comum, como eu e você faz diariamente, já passa a carregar altos níveis de glória, até mesmo o 4º nível da unção. Deixa eu te dizer algo aqui tremendo que o Pai ministrava no meu coração. Meus queridos, raramente nós vamos ver uma pessoa que foi predestinada por Deus caminhando, meus queridos, em 2º nível da unção, em 3º nível da unção. Meus queridos, 90% dos casos eles caminham debaixo do 4º nível da unção. Amém? Coloque algo em tua mente, em teu coração. Para o avivamento iniciar em uma nação, o Espírito Santo de Deus, em primeiro lugar, ele levanta um pai. Ele levanta um modelo, ele levanta um referencial. Uma pessoa que foi predestinada, que vai carregar altos níveis de glória sobre a tua vida, e essa pessoa vai transferir, vai passar o manto, vai passar chaves, palavras de alinhamento para os demais filhos e filhas. Então dá origem ao avivamento. Amém, meus queridos? Não que essas pessoas que foram predestinadas vão viver sobre essa terra de qualquer maneira, não, meus queridos, pelo contrário. As pessoas que são predestinadas são pessoas que têm um caráter forjado. São pessoas, que selecionadas a dedo pelo próprio Espírito Santo de Deus. Pessoas que não se vendem, pessoas que não se trocam. Pessoas, que literalmente dão as suas vidas pelo reino do Senhor Jesus. Dão as suas vidas, literalmente, pelo Senhor Jesus. Amém, meus amados? Romanos 8, versículo 30. Assim diz a palavra do Senhor. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Olha a obra feita sobre a vida daqueles que são predestinados. Todos nós somos predestinados, amém, meus queridos? Mas nesse caso que eu estou citando aqui, eu estou falando dos profetas, eu estou falando dos ministros, dos apóstolos e profetas que Deus predestinou para estabelecer o teu reino sobre essa terra. Amém? Jeremias 1, versículo 4. Olha o que a palavra do Senhor diz acerca do profeta Jeremias. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Olha que tremendo, meus queridos.
O homem nem ainda havia vindo ao mundo e Deus já havia ungido ele como profeta. E ele ainda, meus queridos, não havia nem sido formado, não havia nem sido ainda discipulado. E as nações já estavam esperando por ele. O que é isso, meus queridos? Uma predestinação. O homem foi separado para ser profeta, boca de Deus sobre essa terra, para carregar os 4 níveis da unção, sem que ele viesse antes mesmo pagar um alto preço. Então, as poucas horas que ele orou, as poucas horas que ele se consagrou, foi o suficiente para trazer um manto de alto nível sobre ele. Por quê? Porque ele já era uma pessoa escolhida. Certamente o caráter dele era forjado. Ele já era uma pessoa alinhada. Por quê? Porque essas pessoas predestinadas, meus queridos, já têm um DNA de Deus dentro de si. São pessoas que caminham sobre essa terra, meus queridos, com um fruto do Espírito extraordinário. Como diz no livro de Hebreus, né? Homens que a terra não eram dignos de ter. Amém, meus amados? Segunda pessoa, meus queridos, predestinada, profeta João Batista. Amém? Eu não vou aprofundar em cada tópico aqui não, meus queridos, mas já esse pequeno estudo é para dar uma clareza ao teu entendimento, à tua mente, amém? Olha o que a palavra do Senhor diz acerca do profeta João Batista. Lucas 1, versículo 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, e lhe chamarás o seu nome João. Ponto. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: qual o preço que o profeta João Batista havia pagado para que o manto viesse sobre a vida dele? Certamente os teus papais eram homens consagrados a Deus, de oração e de jejum, mas isso não significa que o profeta João Batista deveria vir sobre essa terra já cheio do Espírito Santo de Deus. Detalhe, eu estou tentando simplificar aqui para você me entender. Quando a palavra do Senhor fala cheio, meus queridos, do Espírito Santo, não é como nós usamos pela fé nos dias de hoje, não. Qualquer movimentinho que nós vemos o Espírito Santo de Deus fazer, no meio de um congresso de avivamento, no meio da igreja, Deus está enchendo os vasos, Deus está bradando. Quantas pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Quando a palavra de Deus fala cheios, meus queridos, é literalmente cheios, de maneira que as pessoas que viam, meus queridos, até esses homens que eram cheios, via sinais, prodígios e maravilhas, meus queridos, o extraordinário de Deus acontecia. Eu estou falando de nós carregarmos altos níveis de glória. Meus queridos, essas pessoas predestinadas carregaram o 4º nível da unção. Esse mesmo profeta, que a palavra do Senhor diz que ele foi cheio desde o ventre da tua mamãe, fez sobre a terra, meus queridos, sinais extraordinários, trazendo, meus queridos, uma nação inteira, multidões ao arrependimento. Pois a palavra do Senhor diz que João Batista cresceu em graça e em conhecimento, e ele foi criado então, meus queridos, em um deserto, e habitou e viveu em um deserto, e estando num deserto, diz a palavra do Senhor que multidões vinham da cidade para ouvir os sermões do profeta João Batista, e o sermão dele era duro, não era um sermão comum. Meus queridos, muitas vezes ele tinha que pegar pesado, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, e assim, meus queridos, excessivamente, com palavras assim, ele confrontava o pecado e o caráter das pessoas, e os resultados eram o que? Era extraordinário. Por quê? Porque havia um manto profético sobre a vida dele, do 4º nível da unção. O 4º nível da unção atraía pessoas de diversas partes e levava até ele a presença palpável e visível do Espírito Santo de Deus dentro dele. Então, meus queridos, debaixo dessa unção, o profeta João Batista literalmente preparou o caminho do Senhor, mas porque havia altos níveis de unção sobre a vida dele, uma autoridade celestial extraordinária. Mas da onde veio essa unção? De muita oração, de muito jejum? Não, meus queridos, é um homem que já foi consagrado desde o ventre.
o homem que foi predestinado e escolhido para ser pai. Através dele muitos outros foram gerados e até mesmo o Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso Mestre, se submeteu à unção desse profeta e foi por ele então batizado para se cumprir a palavra do Senhor. Amém, meus queridos? Terceira pessoa, meus queridos, que foi predestinada, o apóstolo Paulo. Todos nós admiramos a obra do apóstolo Paulo. Mas o interessante, meus queridos, é que a palavra de Deus diz que ele foi chamado para uma obra específica, para levar o evangelho aos gentios. Quem são os gentios? Nós éramos os gentios. E se não fosse o apóstolo Paulo, meus queridos, quem sabe ainda nós não tivesse sido gerado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Olha o que a palavra de Deus diz acerca desse homem. Gálatas 1, versículo 15. Mas quanto aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Então aqui ele nos fala que desde o ventre da tua mamãe, ele já havia sido separado e chamado por Deus, pela tua eterna graça, para cumprir um propósito sobre essa terra. E qual foi os feitos do apóstolo Paulo? Ele não só evangelizou o mundo da sua época, mas carregou o quarto nível da unção. E diz a história, meus queridos, que ele também carregava todos os dons espirituais. Aí eu vou te perguntar novamente, o apóstolo Paulo orava demais, jejuava demais, o que ele fazia? É uma pessoa que vivia para Deus, meus queridos, mas não era por muito orar e nem muito jejuar. Era um homem que havia sido predestinado, era um homem de caráter, era um homem que quando foi alcançado pelo Senhor Jesus, o Senhor Jesus sabia que ele estava pronto para dar literalmente a tua vida em prol do reino e em prol do Senhor Jesus. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele foi até o fim e literalmente ele foi um dos mártires do Velho Testamento, do Novo Testamento, meus queridos, que marcou a história, deixando um legado sobre essa terra, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então nós aprendemos até aqui, meus queridos, que nós podemos receber a unção através de uma predestinação, mas isso é algo que vem de Deus, não é nós que escolhemos, não é nós que determinamos, amém? Existem pessoas que Deus escolhe e predestina, são pessoas que nascem com um bom coração, às vezes está desalinhado porque ainda não encontrou o teu propósito, mas uma vez que o Pai vem e mostra o propósito original a essas pessoas, alinha essas pessoas passam então a trazer um avivamento, e são pessoas que, meus queridos, literalmente dão as suas vidas em prol do reino e em prol do Senhor Jesus. Podemos alcançar a unção e os dons espirituais através da predestinação, podemos alcançar os dons espirituais em unção através de uma busca intensa, oração, jejum, consagração, como todos os nossos antigos pais, a igreja no passado nos ensinaram. Podemos sim, foi a forma que eles executaram e muitos deles alcançaram, amém? Como eu já citei, não é uma forma fácil, assim como muitos de vocês têm passado nos dias de hoje, muitos de vocês têm buscado, têm orado, têm jejuado, mas têm obtido muito pouco resultado. Por quê? Porque no reino do Senhor, no reino dos céus, no reino do Senhor Jesus, existem chaves. E se nós, meus queridos, descobrirmos essas chaves, executarmos essas chaves, iremos então acelerar o processo para trazermos então os céus para a terra, manifestando o poder, a unção e os dons espirituais sobre essa terra. Amém? Agora eu quero estar entrando, meus queridos, em chaves, em palavras reveladas dentro da palavra de Deus, para que nós possamos receber de uma forma mais acelerada a unção e os dons espirituais. Amém? Eu liberei no último episódio que nós gravamos, eu liberei sobre a importância de nós, meus queridos, amarmos o Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus acima de todas as coisas. É primordial
é importante, em primeiro lugar, nós amarmos o Espírito Santo de Deus e forjarmos com Ele um relacionamento. Por quê? Porque Ele não é uma energia, Ele não é um poder, Ele não é uma força. O Espírito Santo de Deus, Ele é uma pessoa, Ele é Deus. Amém? Essa foi a primeira chave que o Pai passou para nós. Agora eu quero entrar em outras chaves, mediante a palavra do Senhor Jesus, que o Pai deixou disponível para nós e que nós podemos executar para nós recebermos a unção e os dons espirituais. Amém, meus queridos? Esse terceiro princípio que leva os homens a alcançar a unção, ou que seja os dons espirituais, é através da transferência de unção e dons espirituais. Muitos de vocês têm ouvido falar nesses últimos dias muito sobre isso. É um assunto que se espalhou em nosso Brasil. Mas, mais uma vez, eu quero compartilhar com vocês essas verdades, porque nós estamos tratando aqui sobre, meus queridos, os princípios que levam o Espírito Santo de Deus a derramar a unção e os dons espirituais. E aqui eu não posso deixar de falar, meus queridos, do poder de uma transferência, porque de tudo que eu já falei até aqui, meus queridos, a transferência de unção. Se você não foi predestinado, meu querido, minha querida, você pode apostar. A transferência de unção é que vai resolver, meus queridos, a tua vida. É que vai mudar o teu ministério, é que vai trazer a resposta a você. Você pode orar, você pode jejuar, como eu citei. É possível alcançar? Sim, é possível. Mas não, meus queridos, de uma forma fácil. E você é prova disso, eu sou prova disso. Eu gastei longos anos da minha vida, os resultados eram quase nada. Até que Deus alinhou minha visão, eu coloquei os meus olhos na pessoa do Espírito Santo de Deus. Depois ele me mostrou acerca do poder de uma transferência de unção. Então, meus queridos, através do poder de uma transferência de unção, o meu ministério foi mudado. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, meus queridos, através de nossas ministrações, nossas viagens missionárias, nossos eventos locais, centenas e milhares de pessoas têm sido transformadas através do poder e da transferência de unção. Hoje, eu acabei de receber um lindo testemunho de um senhor que participou do nosso quarto encontro. E ele estava, parecia que era numa varanda, e ele estava ministrando sobre as pessoas estavam tudo arrebatadas. Detalhe, esses sinais não aconteciam no ministério dele. E as pessoas estavam sendo tudo arrebatadas. Os enfermos têm sido curados através das pessoas que receberam a oração, meus queridos, pelas nossas vidas. Pessoas que não ministravam o poder, pessoas que não manifestavam a unção, através, meus queridos, de uma simples imposição de mãos. Uma oração simples, humilde, talvez, meus queridos, 1 segundo, 2 segundos, 30 segundos, Senhor, transfira a unção e os dons espirituais e pá! Aquilo que estava sobre a minha vida passa a fluir, a estar na vida dessas pessoas. E simplesmente elas passam a manifestar, meus queridos, o poder e a unção do Espírito Santo de Deus, assim como nós manifestamos. Mas eu quero aprofundar com você e liberar, meus queridos, alguns princípios fundamentais acerca do poder da transferência de unção. Amém? Existe um detalhe que muitos não têm percebido. Existe, meus queridos, um detalhe muito importante para eu tratar aqui dentro desse assunto. Então fica conosco até o fim. E Deus irá ministrar, ensinar, meus queridos, a você de uma forma extraordinária. Mais uma vez, se você que está nos acompanhando ainda não se inscreveu em nosso canal, nesse exato momento, pare um pouquinho, se inscreve no nosso canal clicando no vermelhinho aqui abaixo, clique no sininho ao lado para que você seja notificado, nos deixe um joinha e vai comentando aqui abaixo, seja ousado, coloca aqui as tuas dúvidas, coloca aqui em termos do que eu estou ensinando, amém? Existem pessoas que entram em contato comigo, eu falo assim, gente, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o meu contato, o meu WhatsApp, vai estar aqui abaixo. Vocês podem estar entrando em contato, me perguntando, apóstolo, você ensinou sobre isso, você passou sobre esse assunto, mas eu não compreendi, me ensina, me leva mais profundo. E eu vou estar aqui disponível para tirar as suas dúvidas. Mas tem pessoas que entram em contato, eu ensino uma coisa, eles estão perguntando outra lá na frente. O ideal, o mais interessante, meus queridos, é o seguinte: entre em contato comigo e me pergunte sobre o que eu ensinei. Amém? Não queira avançar, não queira extrapolar, porque se eu aprofundar com você em um outro assunto, lá na frente talvez você não vai conseguir captar. Amém? Essa série, nós vamos ser muito detalhista, para passar para você
tudo o que é necessário para você manifestar o poder e a unção do Espírito Santo de Deus. Amém, meus queridos? Então vamos lá. Amém? Vamos aprofundar aqui na palavra. Amém? 2 Timóteo, assim como eu dei a abertura aqui desse estudo, 2 Timóteo 1, versículo 6 diz que o apóstolo Paulo escreve uma carta ao teu filho Timóteo, um filho que ele gerou na fé. Então, meus queridos, ele libera a seguinte palavra profética para esse homem: ei, meu filho Timóteo, desperte o dom de Deus que é em ti, dado pela a imposição das minhas mãos. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: ei, houve um momento, houve um tempo que você esteve comigo e eu transferi aquilo que eu tenho carregado sobre a tua vida. Então desperte, já está em você. O que nós aprendemos? Há um poder na transferência de unção. Nós podemos impartir, liberar aquilo que está sobre nós, sobre a vida de outro. Amém? Isso aconteceu também no Velho Testamento. Eu quero estar lendo os textos porque eu poderia estar citando de cor. É uma pregação que eu já preguei ela muitas vezes. Ela tem que ser ensinada. Amém, meus queridos? Mas eu quero ler para que vocês estejam acompanhando. Números 11, versículo 24. Aqui, meus queridos, diz que o Espírito Santo de Deus, ele pega da unção do manto que estava sobre Moisés, em parte sobre 70 anciões. E quando o Espírito que estava sobre Moisés foi retirado e liberado sobre eles, diz a palavra do Senhor que eles profetizaram. Eles foram cheios, se tornaram profetas e passaram a profetizar. Olha o poder, olha o quanto é tremendo o poder de uma transferência de unção, meus queridos. Números 11, versículo 24. Saiu, pois, Moisés e relatou ao povo as palavras do Senhor. E ajuntou 70 homens dentre os anciões do povo e os colocou ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, pô-lo sobre aqueles 70 anciões. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. O que é isso, meus queridos? O poder de uma transferência de unção, de uma pessoa que tem, de uma pessoa que carrega um manto sobre a tua vida para outra pessoa que não tem. É muito forte, é muito tremendo esse mistério. Josué recebe também o manto, a unção que estava sobre a vida de Moisés, meus queridos. Deuteronômio 34, versículo 9, diz, ora, Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria. Deuteronômio 34, versículo 9. Deuteronômio 34, versículo 9 diz a palavra do Senhor, ora, Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Então, quem era Moisés? Moisés era um amigo do Espírito Santo de Deus que carregava altos níveis de unção e dons espirituais sobre a tua vida. Então, essa pessoa que carregava um manto, colocou as tuas mãos sobre o teu filho, Josué, e transferiu. Simples assim, apóstolo? Sim, simples assim. Amém? 1 Reis 19, versículo 16. Assim diz a palavra do Senhor. E a Jeú, filho de... Vou ler já no versículo 19. Amém, meus queridos? Versículo 19. 1 Reis 19, 19. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E estando com ele a 12ª, chegando-se Elias a Eliseu, lançou sua capa sobre ele. Ali estava iniciando um processo de transferência de unção.
Elias pega o teu manto por um comando do Espírito Santo de Deus, vai até Eliseu. Eliseu estava no campo, não estava esperando por aquilo, não estava aguardando, não tinha noção do que estava para acontecer com ele. De repente o manto é lançado sobre ele. E ali começa um processo de transferência, não somente de unção, mas de um legado profético sobre a vida de Eliseu. Amém? E eu vou estar aprofundando mais para frente sobre esse assunto. Amém, meus queridos? Então, Eliseu, no findar da caminhada de Elias sobre essa terra, Eliseu consegue alcançar porção dobrada do manto da unção que estava sobre a vida do teu pai na fé, profeta Elias. Então, o manto veio sobre a vida de Eliseu em porção dobrada. Amém? Então, o que estava sobre a vida de Elias, literalmente foi transferido para Eliseu, através do poder de uma transferência. Amém? Segure aí que eu vou liberar uma chave poderosa aqui para selar o poder de uma transferência de unção, em nome de Jesus. Amém? Em Mateus 10, versículo 1, meus queridos, falando um pouco do Novo Testamento, Mateus 10, versículo 1 diz que o Senhor Jesus, meus queridos, ele chama os teus 12 discípulos. E ele literalmente imparte, libera sobre eles a unção e dons espirituais, uma autoridade celestial. E quando eles receberam essa autoridade, eles passaram a expulsar demônios e orar pela cura dos enfermos e ver os resultados extraordinários acontecendo. Amém? Em Lucas 10, o Senhor Jesus agora ele chama não somente os 12, mas, meus queridos, ele chama 70 discípulos e imparte sobre os 70 a unção e os dons espirituais. E diz a palavra do Senhor, meus queridos, que agora não era somente 12 discípulos que estavam expulsando demônios, curando os enfermos, pregando o evangelho do reino, mas agora eram 70 e os resultados eram extraordinários. Os demônios estavam se submetendo aos discípulos. Por quê, meus queridos? Porque é real o poder da transferência de unção. Amém? Romanos 1, versículo 11, diz a palavra do Senhor: porque desejo muito ver-vos, o apóstolo Paulo, escrevendo uma carta à igreja de Roma. E ele diz, para vos impartir, essa palavra impartir, traduzida para os dias de hoje, é transferir, transferência. Amém, meus queridos? Impartir, transferir algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Olha que tremendo! O apóstolo Paulo desejando ir ter com a igreja de Roma para transferir o que, meus queridos? Aquilo que ele carregava sobre a sua vida. Dons espirituais e a maravilhosa unção do Espírito Santo de Deus sobre uma igreja que ainda não tinha, não carregava. Para que aquela igreja viesse a carregar, a receber e a viver o avivamento sobre essa terra, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? 1 Timóteo 4, versículo 14 diz, e não negligencie o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das minhas mãos. Mais uma vez o apóstolo Paulo chamando a atenção do teu filho Timóteo, acerca, meus queridos, desse princípio que ele havia aprendido acerca do poder da transferência de unção. Amém? Meus queridos, e deixa eu selar aqui esta palavra profética. É possível você receber a unção através de uma busca intensa em prol da unção e os dons espirituais. Você vai obter a unção que seja os dons espirituais. As pessoas serem predestinadas também levam o Espírito Santo de Deus a ungir a elas com altos níveis de glória. Quer dizer, Deus libera sobre a vida de homens e mulheres a unção e dons espirituais pela causa da predestinação. E em terceiro lugar, para fechar com chave de ouro, meus queridos, a forma padrão de Deus transferir a unção e os dons espirituais
é através da transferência de unção. Em todas as semanas eu tenho recebido testemunhos, eu tenho recebido mensagens, vídeos de pessoas que estiveram conosco, estiveram em nossas ministrações, e uma vez que elas receberam a transferência, foi impartido sobre elas, foi transferido sobre elas, elas literalmente passaram a manifestar a unção e os dons espirituais. E quanto à vida, com o teu ministério não será diferente. Se você tem buscado a unção, se você tem buscado os dons espirituais, se você almeja por manifestar o poder de Deus sobre essa terra, por trazer resposta a esta geração, meus queridos, saiba que você pode alcançar os dons e a unção do Espírito Santo de Deus através de uma busca pessoal, de muita oração e de muito jejum, mas através de uma transferência de unção haverá uma aceleração no processo, e a unção, o manto, simplesmente virá sobre a tua vida de uma forma muito fácil. Aquilo que você iria, prestar atenção, meus queridos, aquilo que você iria gastar 30 anos da tua vida para alcançar. Eu ouvi essa palavra de um poderoso homem de Deus que estava ministrando, meus queridos, um americano, estava ministrando a palavra, ele estava ensinando sobre essas verdades. Quem estava lá sentado, meus queridos, eram pessoas grandes, de respeito em nosso Brasil. Uma dessas pessoas era o apóstolo Luiz Hermínio, estava lá comendo com esse homem de Deus, e o apóstolo Luiz Hermínio, no momento da oração, ele foi lá para receber a transferência de unção desse profeta, desse homem de Deus. Aí você se pergunta por que muitos homens de Deus estão voando, estão decolando, estão manifestando altos níveis de unção, porque essas pessoas entenderam essas verdades, e essas pessoas vão ter com homens de Deus, que são extremamente usados para manifestar o poder, assim como liberou um pequeno estudo aqui para vocês. Meus queridos, esses homens de Deus que carregam unção, dons espirituais, meus queridos, não somente eles manifestam o poder de Deus sobre essa terra, mas todos eles têm a autoridade, meus queridos, dada pelo Espírito Santo de Deus, para transferir aquilo que está sobre a vida deles, sobre a tua vida, sobre o teu ministério. O que você precisa fazer é somente se locomover, sair da tua zona de conforto, renunciar a algumas coisas, fazer um investimento em tua vida espiritual e ter com algum homem de Deus que é usado na área que você almeja ser usado. Você quer ser usado no ministério de cura? Procure homens que ministram cura, que têm sido usados no ministério de cura. Chega até esses homens de Deus, pede eles para impartir sobre a tua vida. Isso se aplica em todas as demais áreas. Se você quer ser usado na profecia, na revelação, palavra do conhecimento e da sabedoria, e todos os outros demais dons espirituais, e também, meus queridos, a unção do Espírito Santo de Deus, procure homens e mulheres que carregam o manto, a capa, que carreguem esse ofício de ativação profética, e peça para eles transferir aquilo que eles carregam sobre a tua vida. Detalhe, agora eu libero, meus queridos, aquilo que eu nunca havia liberado, meus queridos, aquilo que eu não tenho visto os homens ensinarem sobre esse assunto, porque quando se trata de princípios de honra, todo mundo, meus queridos, querem colocar o assunto debaixo do tapete, amém? Mas eu quero te mostrar princípios para que você venha acelerar o processo de Deus em tua vida. Eu não quero nada que é de você, eu não estou aqui, meus queridos, por interesse, eu estou aqui por causa do reino. Eu estou aqui, meus queridos, por causa de um comando do Espírito Santo de Deus, amém? Nenhum homem que carrega a unção, nenhum homem que carrega, meus queridos, altos níveis de glória sobre a tua vida, ele pode descer para o, meus queridos, ele pode descer para o sepulcro, ele pode, meus queridos, findar a tua carreira sobre essa terra, carregando aquilo que ele veio, meus queridos, para liberar sobre outros. Não, meus queridos. Caso contrário, ele estaria falhando em tua missão. Então, não somente eu, mas todos os homens de Deus que vivem o reino e pregam o reino, eles irão, meus queridos, impartir o conhecimento, eles irão impartir a unção, eles irão, meus queridos, se esvaziar de si mesmo, para que nós venhamos consumir, meus queridos, a obra de Deus que ele tem sobre as nossas vidas, sobre essa terra. Amém? Então, prestai atenção, meus queridos, eu tenho visto muitos, meus queridos, correrem atrás da unção e dos dons espirituais, irem e ter com grandes homens de Deus para receber a unção, um manto sobre a tua vida. Mas você sabe o que o Espírito de Deus me levou, meus queridos, a reparar e a perceber? Eu sou a prova viva. Eu poderia pegar aqui centenas de testemunhos para falar com você. Um pequeno exemplo, os meus filhos espirituais.
Meus queridos, todos os meus filhos espirituais têm manifestado o poder de Deus. Tenho orado pelos enfermos, tenho visto os enfermos serem curados. Aqueles, se tem filhos debaixo da minha paternidade que ainda não manifestou o poder de Deus, é porque ele não quis. Porque todos aqueles que têm um desejo, têm uma vontade, têm visto o sobrenatural. Amém? É algo incrível. Por quê? Porque o poder da transferência, da unção, ele é real. Amém? Mas o Pai me levou, meus queridos, a fazer uma observação muito séria. Vendo tantas pessoas participarem de congresso de avivamento, de unção, de poder, mas obtendo poucos resultados. Você sabe por quê, meus queridos? Eu tratei desse assunto no 4º encontro dos famintos e desesperados por Deus. E as pessoas que vieram, os que têm entrado em contato, as pessoas que vieram entender a mensagem, estão vivendo um avivamento extraordinário. Meus queridos, eu tenho no meu WhatsApp muitos testemunhos, vídeos, as pessoas estão mandando em massa. As pessoas sendo curadas, o avivamento, a Shekinah, pessoas sendo arrebatadas. Algo incrível, mas que está acontecendo. Porque essas pessoas que vieram ter conosco no 4º encontro, eles aprenderam de princípios, chaves que não está sendo ensinado em qualquer lugar. E para finalizar com chave de ouro, meus queridos, esse ensino acerca do poder da transferência, prestar atenção. Quem carrega o manto, meus queridos, quem carrega a unção é quem? O profeta de Deus, o homem de Deus, o ungido de Deus. E nós aprendemos mediante, meus queridos, homens, profetas de Deus sobre essa terra, que a unção que eu honro é a unção que eu atraio. A unção que eu honro é a unção que eu irei atrair para mim. Mas como que eu irei honrar essa unção, meus queridos? Através das palavras? Não, eu honro o manto, eu honro a capa que está sobre a vida do profeta Joel Enjon, do pastor Leandro Spente, do apóstolo Ricardo Costa, do apóstolo Ronaldo Grovinte. Eu honro a unção na vida de todos esses homens. Uau, eu acho o máximo. Isso não é honrar a unção, meus queridos. Honrar a unção que está sobre a vida de um homem de Deus é você procurar caminhar perto desse homem de Deus. É você servir esse homem de Deus. É você honrar esse homem de Deus, meus queridos, com oferta de amor. Estou falando em alto e em bom som para que todos compreendam. E prestar atenção, eu estou liberando a chave para você selar o poder de uma transferência de unção. Um dos dons que o Pai me confiou, meus queridos, foi o dom do amor. E todas as pessoas que vêm aqui em minha cidade veem isso. A forma que nós os recebemos, os tratamos. Amém? Eu não vou falar muito sobre isso, porque amor também nós não expressamos no falar, mas no agir. É as minhas obras que falam por mim. Amém? Mas, meus queridos, através desse dom do amor, eu não consegui enxergar uma verdade, porque o dom do amor nos deixa cego por algumas coisas. Então, carregando uma pureza dentro de mim, meus queridos, eu praticava chaves, executava chaves na presença de Deus, e a minha mente, o meu coraçãozinho, julgava que todos faziam isso. Até que o Pai teve me colocar eu na parede, num canto, e me conversar comigo. Meu filho, você pratica algo que poucos praticam. Nem todos carregam o amor que você carrega. O carinho, o respeito que você tem pelos meus ungidos, nem todos carregam. E é necessário que você fale sobre essas verdades, para que eles venham compreender. Para que eles venham entender dos princípios que há em meu reino. Para que então eles venham obter resultados satisfatórios. E o Espírito Santo de Deus começou a falar desse assunto comigo, meus queridos. Então, meus queridos, nesse diálogo entre eu e o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, literalmente, ele falou comigo. E ele me diz que o povo de Deus, os filhos e filhas de Deus não têm tido atitude de honra para com os profetas e ungidos de Deus. E tem muitos ministradores da unção nos dias de hoje que tá com medo, tem medo de falar desse assunto. Meus queridos, eu sou um cabra doido. Eu tenho um dom do amor, mas tudo aquilo que Deus manda eu falo.
Amém? E esse é o tempo, meus queridos, de eu ensinar, é o tempo de eu ir, meus queridos, para a frente de uma câmera e mostrar princípios para vocês, amém? Então, meus queridos, um dos princípios para que o Espírito Santo de Deus venha te ungir e você venha viver o poder real de uma transferência de unção, o manto que está sobre um profeta, vindo literalmente sobre a tua vida e se impregnar em você, é o princípio da honra. Gravar é o que eu vou te dizer, meus queridos, nunca vá ter com um homem de Deus sem levar algo para honrar esse homem de Deus. Isso é bíblico. A palavra do Senhor diz, meus queridos, que Israel nunca ia ter com um profeta sem levar algo em tuas mãos. O que nós recebemos, meus queridos, de graça, recebemos, de graça damos. Amém? Mas aonde está o princípio de honra, meus queridos? Da igreja, do povo de Deus para com os profetas, os ministros. Eu estou falando de algo sério, algo que muitos não querem ouvir nos dias de hoje. Se você não quer ouvir sobre os princípios de honra, pule fora, vai para outro vídeo. Amém? Estou aqui falando com pessoas maduras que vão viver o avivamento. Vocês querem ouvir o passo a passo de como ser usado pelo Espírito Santo de Deus? Vocês estão cansados de balela? Vocês estão cansados de ensinamentos que vocês praticam e não vê resultados? Eu estou aqui para trazer esclarecimento a você. E eu estive conversando com um grande homem de Deus, meus queridos, e eu toquei nesse assunto. Eu falei, homem de Deus, nós precisamos ensinar o povo de Deus. Todos esses grandes homens de Deus, eles entendem esse princípio. Amém, meus queridos? Mas eles não falam, eles praticam para eles executam para eles, mas não passam adiante. E eu, na minha inocência, eu achava que todos faziam isso. E o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo sobre essas verdades. Meu filho, eles não praticam isso. E eu quero pegar aqui como exemplo um pequeno detalhe. Meus queridos, eu nunca fui ter com um homem de Deus de mão vazia. Todas as vezes que eu fui ter com um homem de Deus, eu levei algo em minhas mãos para oferecer para esse homem de Deus. Ou que seja uma oferta de amor, ou que seja uma lembrança, ou que seja... Meus queridos, isso é bíblico, eu preciso honrar. Eu preciso honrar, meus queridos, o manto, a unção que está sobre a vida desse homem de Deus. O homem de Deus, ele paga um alto preço, ele vive, meus queridos, acampado no monte, ele ora, ele jejua. E você acha que é simples assim? É simplesmente assim. Eu vou ir ter com o Benihim, tudo aquilo que ele carrega vai vir sobre a minha vida no salar de dedo. Eu vou ir ter com o TB Georgia e simplesmente tudo que ele carrega no salar de dedo vai vir sobre a minha vida. Há poder na transferência de unção, mas o detalhe é o seguinte, eu falei com vocês que a cereja do bolo iria liberar no final. Todos esses homens que eu citei aqui nesses estudos, quem foi, meus queridos? Eliseu. Eliseu foi o filho do profeta Elias, caminhou lado a lado, ele investiu a sua vida e tudo que ele era, tudo que ele tinha na vida de Elias. Ele honrava a unção que estava sobre a vida de Elias. Quem foi Josué, meus queridos? Josué foi aquele que andava aos pés de Moisés, sucessor, aquele que servia, aquele que carregava os despojos, aquele que, meus queridos, carregava os pesos, aquele, meus queridos, que era a mão direita, estava ali a todo tempo, servindo. Ele estava plantando atitudes de honra, atitudes, meus queridos, que levam o pai, o Espírito Santo de Deus a pegar do manto que está sobre a vida do pai e delegar sobre o filho. Princípio de honra, a unção que eu honro é a unção que eu atraio para a minha vida. Vocês estão compreendendo? Quem foi Timóteo, meus queridos? Timóteo foi um filho também do apóstolo Paulo. Quem foi os discípulos? Andaram 3 anos e meio com Jesus, quando Jesus chamou os homens para a obra missionária. Eles largaram tudo, largaram o barco, a rede de trabalho, largaram tudo que eles praticavam para doar suas vidas em prol de servir o Senhor Jesus. E as pessoas dizem, não, mas de graça eles receberam. Que de graça, meus queridos? Que graça é essa? Eles teve que caminhar 3 anos e meio com Jesus. Eles renunciaram à sua zona de conforto, à sua profissão. Eles estavam de dia e de noite, mal o Senhor Jesus tinha tempo para descansar. E os seus discípulos queriam um monte, eles tinham que estar grudados com Jesus. Jesus mandava eles, vai, prepara a casa, faz o banquete. Jesus estava na consagração, eles tinham que ir trabalhar. A força física eles ofertavam na vida de Jesus. Eles estavam todo o tempo ali, honrando o Senhor Jesus. E havia mulheres, diz a palavra do Senhor, que honravam o Senhor Jesus com bens financeiros. Aí nós achamos que é simplesmente, lemos o Evangelho de uma forma artificial e queremos aplicar aquilo ali, viver aquilo ali. E nós vemos, meus queridos, um povo enfermo que está em uma correria de um lado para o outro.
Recebe transferência de um, recebe transferência de outro. Ah, apóstolo, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu já fui ter com todos os homens de Deus desse Brasil. Um dia desses, uma pessoa falou que recebeu tanta transferência, foi citando os homens, eu olhei para ela, meu Deus, nem eu recebi tanta transferência assim. O que aconteceu? O que é isso? E a pessoa simplesmente liberou a seguinte palavra para mim, mas eu não estou ouvindo nada hoje. No primeiro dia eu estava cheio, turbinado, cuspindo fogo até pela boca. Uma semana depois, cadê? Um mês depois, cadê? É porque quando essas pessoas, meus queridos, foi ter com esses homens de Deus, elas não levaram um presente, ou que seja uma oferta, algo de amor, meus queridos, para honrar aquele homem de Deus. Eu estou liberando algo, meus queridos, de todo o meu coração. Não estou persuadindo vocês a liberar nada sobre a minha vida. Amém? Eu estou dizendo em alto e bom som para você que todas as vezes que você for ter com um homem de Deus e você desejar, meus queridos, um manto que está sobre a vida dele, olha o que a palavra do Senhor diz, eu estou falando de Bíblia. Aquele que honra o profeta no caráter de um profeta receberá o galardão de um profeta. O que um profeta tem, meus amados? Um profeta, ele não tem ouro, ele não tem prata, ele não tem nada dessa terra não, meus queridos. Um profeta, ele só tem uma coisa, ele tem intimidade com Deus. Ele tem unção, ele tem dons espirituais. É isso que é o galardão dele, é isso que ele pode transferir para a tua vida. Agora, meus queridos, se você honra o profeta num caráter de um profeta, se realmente a tua atitude é de honra, um manto, a transferência de unção vai vir sobre a tua vida. Mas nós precisamos, meus queridos, abrir o nosso entendimento para compreender essas verdades. As pessoas têm gerado um discernimento e muitos líderes que estão ministrando o poder de Deus no dia de hoje, estão deixando a desejar, porque não quer ensinar o povo da maneira certa. Agora faz uma reflexão você, meus queridos, e usa a tua mente, que é a mente de Cristo. O congresso de todos esses homens, pega todos eles, coloca num ambiente só. Pega todos os homens de Deus que você conhece hoje, atual, que está, meus queridos, no ministério de avivamento, que está no ministério profético, transferindo os dons espirituais. Agora, meus queridos, imagina comigo agora, todos esses homens de Deus, quantas pessoas já não receberam a transferência de unção desses homens de Deus? Quantas? O Benny Hinn, que é um pastor que vem de fora todos os anos no Brasil, a conferência dele dá mais de 100 mil pessoas. E a pergunta é o seguinte, onde está essa multidão que tem recebido os dons e a unção do Espírito Santo de Deus? Aonde está eles, meus queridos? O porquê eles não conseguem manifestar a unção e os dons espirituais? Aconteceu comigo. Eu recebi, meus queridos, uma vez só. E eu comecei a manifestar o poder de Deus. Mas deixa eu te dizer, meus queridos, eu nunca fui ter com um homem de Deus de mãos vazias. Nessa última viagem que eu realizei para Santa Luzia, eu estava nesse quarto encontro testemunhando. Eu sabia que o apóstolo Ronaldo Grovint ia estar lá. Eu já recebi de muitos homens de Deus. Mas do apóstolo Ronaldo Grovint, pessoalmente, eu não havia recebido. Da apóstola Nilcélia, eu não havia recebido. Então, o que eu fiz, meus queridos? Eu peguei, meus queridos, naquele momento eu não tinha prata e ouro comigo. O único dinheiro que eu tinha na minha carteira era, meus queridos, do combustível para mim poder voltar. Eu peguei aquele dinheiro do combustível, de encher o tanque, e ofertei na vida do apóstolo Jovenils e a apóstola Kelly, para que os céus viessem a abrir sobre a minha vida. Detalhe, eu fui escalado e agendado para ser o ministrador. Eu não estava ali, meus queridos, para receber, eu estava ali para ministrar. E qual é a mente das pessoas? Aquele que é agendado é o que tem que ser beneficiado. Mas eu entendo de princípio, meus queridos, eu quero viver o avivamento pleno. Eu entendo de chaves. Então, para que os céus viessem a abrir sobre a minha vida, eu liberei uma oferta de amor. Tudo que eu tinha, eu liberei sobre a vida do Jovenils, do apóstolo Jovenils e a apóstola Kelly. Resultado dessa primeira oferta, que o céu se abriu. No segundo dia, o apóstolo Ronaldo chegou. Mas a apóstola Kelly, o que eu fiz? Eu comecei a gerar, Senhor, eu não posso pedir transferência de unção, Senhor, aos teus profetas, aos teus ungidos de mãos vazias. Antes de eu ir ter com eles, Senhor, ministra em mim, o que eu posso queimar? O que eu posso fazer? E sabe o que o Espírito Santo de Deus falou comigo? Meu filho, olha para o teu pescoço. Quando eu olhei para o meu pescoço, o que estava sobre o meu pescoço? O meu talit. O Espírito Santo de Deus foi e ministrou em mim. Pega o teu talit e semeia na vida da apóstola Nilcélia.
E aí o Espírito de Deus foi e falou comigo, meu filho, olha para o teu braço. Eu olhei para o meu braço, tinha um relógio. E ele falou comigo, pega o teu relógio. Um relógio, meus queridos, que eu ganhei de um príncipe lá na África. Um relógio de muito valor para mim, meus queridos. Olha o tamanho da honra que Deus me deu. Um príncipe da África que me deu esse relógio quando eu ministrei lá. Então, o Espírito de Deus falou comigo, olha para o teu braço, olha o que você tem. Na hora, quando eu bati o olho no relógio, eu sabia que Deus estava mandando eu queimar ele. Peguei aquele relógio, cheguei até o apóstolo Ronaldo Grovinte. Meu filho, o Espírito Santo de Deus mandou queimar esse relógio em tua vida. E eu quero que você ore pela minha vida. E ele falou assim, na mesma hora, meu filho, o que queres que eu te faça? Me peça o que queres que eu te faça. Meus queridos, eu ganhei crédito com o profeta na hora. Meus queridos, eu selei a transferência que eu estava para receber, com aquela oferta, era tudo que eu tinha. E eu peguei e semeei na vida dele, ele transferiu um manto para a minha vida. A tua esposa, a mesma coisa, transferiu um manto sobre a minha vida. Princípio de honra, eu estou falando de algo que eu fiz, amém, meus queridos? Se você não sentir do Espírito Santo de Deus, quando você for ter com o homem de Deus, de não liberar nada sobre a vida dele, é algo entre você e Deus, amém? Eu estou aqui para te ensinar verdades. E o meu maior sermão é o meu testemunho de vida. Amém? Então, todas as vezes que eu fui ter com homens de Deus, meus queridos, eu levei uma oferta especial. E se eu não tivesse uma oferta ali na hora, meus queridos, alguma coisa de particular, de muito valor meu, eu liberei sobre esse profeta. Você pode apostar nisso. Amém? Então, meus queridos, a transferência de unção, você sela ela com uma oferta de amor. Aí você vai ver o poder real de uma transferência de unção. Amém? Eu selo por aqui, meus queridos, mais uma série. E eu quero ministrar sobre a tua vida. Eu quero fazer um ato profético. Meus queridos, tem muitas pessoas que recebem a unção a longa distância. Por quê? Porque muitas delas estão em oração e jejum. Muitas delas são filhos e filhas de honra, que honram suas paternidades espiritual, que semeia na casa de Deus, tem atitudes de honra. Amém? É por isso que o Pai libera a transferência de unção a longa distância. É por isso que eu sempre oro, porque Deus está sempre ungindo. Amém, meus queridos? Ele está sempre impartindo a unção. Quem determina isso não é eu, é Deus. Nesse exato momento tem muitos nos assistindo, mas eu não posso falar que todos vão ser ativados, mas que muitas pessoas recebem a transferência de unção a longa distância, recebe. Amém, meus amados? Aonde vocês estiverem, o vídeo já está muito longo, deixa eu finalizar por aqui, amém? Eu creio que todos cresceram, todos obteve aqui um conhecimento muito grande nessa série, foi tremendo tudo que o Pai nos ensinou. Guarde em teu coração, amém? E ore em cima de tudo isso que eu ensinei aqui. Se você tiver dúvida, basta você orar com o coração aberto no teu secreto e o próprio Espírito Santo de Deus vai ministrando em teu coração. Que tudo que eu ensinei são palavras verídicas, é o que eu tenho vivido. Foi esses meios que eu executei para obter a unção e os dons espirituais, amém? Aonde você estiver, eu quero pedir ao Pai para te ungir, para te tocar, para impartir sobre a tua vida. Esteja conectado conosco até o final, em nome de Jesus. Pai, aonde essa vida preciosa estiver, Pai, venha com a tua presença e com o peso da tua glória, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu oro por uma ativação profética, uma liberação de unção e dons espirituais. Em o nome de Jesus, Senhor. Amiga Espírito Santo de Deus, em primeiro lugar, antes de eu transferir a unção, que o Senhor possa, meu Pai, Senhor, guardar essa palavra em nossos corações. Que possamos ter atitudes de honra para com os profetas e os ministros do Senhor sobre a nossa pátria. Em o nome de Jesus, Senhor, que verdadeiramente que possamos honrar o manto, a unção que está sobre a vida de homens e mulheres de Deus. Em o nome de Jesus, Senhor. E que possamos, meu Pai, crescer de graça em graça, de unção em unção, de glória em glória. Em o nome de Jesus, Senhor. E que possamos guardar a Tua palavra em nossos corações, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que haja atitude de honra sobre a Tua igreja, Pai, pois aqui está um povo que está sendo levantado e capacitado para trazer o avivamento verdadeiro e genuíno sobre essa terra, em nome de Jesus. Pai, aonde essa vida estiver, Senhor, agora eu te peço, meu Pai,
em um ato profético, amigo Espírito Santo de Deus, transfira, meu Pai, a unção e os dons espirituais. Que essa vida, meu Pai, do outro lado venha receber, meu Pai, uma descarga de poder, uma descarga de unção. Comece aí aonde você estiver a gerar simplicidade e humildade, a se render como uma criança de 2 a 4 aninhos de idade na presença do Espírito Santo de Deus, e o Pai irá te tocar, o Pai irá te ungir. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que da nuvem de glória, meu Pai, que venha a unção, que venha, meu Pai, os dons espirituais agora, Pai, em o nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus aí do outro lado, ele te toca. 2, você terá uma nova experiência com o Espírito Santo de Deus. 3, receba essa unção, esse fogo de Deus sobre a tua vida, como poder, como eletricidade, como formigamento, como quebrantamento. Em o nome de Jesus, fogo, fogo, fogo. Toca, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, mais, Senhor, em nome de Jesus, começa a encher esse vaso, essa vida preciosa que está nos acompanhando aqui, meu Pai, nessa série, em nome de Jesus. Toca, Espírito Santo de Deus, toca, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, mais, oh, xarabacarabachurimikai, em nome de Jesus. Você que tem estado enfermo, doente, coloque as tuas mãos, se possível, onde está a tua enfermidade. O Pai está te curando agora, em nome de Jesus, Pai. Mediante a unção e a autoridade que o Senhor tem nos confiado, em nome de Jesus. Repreendemos agora todo espírito da enfermidade, da aflição, toda dor que cai por terra agora. Todo espírito da enfermidade, da aflição, nós te destruímos e te mandamos embora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toque, Espírito Santo de Deus. Toque, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Seja curado, seja sarado, receba cura, receba sanidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sejam todos cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios do Espírito Santo de Deus. Recebam dons espirituais, recebam a unção do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, obrigado pela tua presença, tua unção aqui, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que tem sido tocado pelo Espírito Santo de Deus, você que tem recebido a unção do Espírito Santo de Deus, você que tem sido curado nesse exato momento, deixa aqui nos comentários, na descrição abaixo, o teu testemunho, para que outros sejam edificados, para que outros sejam fortalecidos, em nome de Jesus, amém? Eu quero que, mais uma vez, quero pedir o apoio de todos para que nos ajude a compartilhar os nossos vídeos, sempre seja convidando um amigo, uma amiga, um faminto, um sedento para estar aqui conectado conosco todas as quartas-feiras, até quando o Pai nos permitir, amém, meus queridos? Lembrando que essa série de passo a passo de como ser usado pelo Espírito Santo de Deus, ela terá um limite, amém? Eu vou liberar tudo que é necessário para que todos sejam usados, então nós vamos finalizar e vamos dar continuidade ao nosso programa Íntimos do Santo Espírito, que também é uma benção em nome de Jesus, amém? Prestai atenção, meus queridos, sempre eu tenho liberado essa palavra profética, em todos os nossos vídeos, quando nós finalizamos. Se o Espírito Santo de Deus, meus amados, te chamar, eu estou falando se o Espírito Santo de Deus te chamar, amém? Você não vai fazer nada movido pelo homem, pela emoção ou algo do tipo, não, amém, meus queridos? A obra é por amor e o Pai, ele tem as pessoas certas para levantar como mantenedores para cada ministério. Então, se o Pai, se o Espírito Santo de Deus te chamar, você sentiu, você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus para se tornar uma coluna desse ministério, para se tornar um mantenedor, um ofertante, um dizimista, entre em contato conosco. Eu estarei deixando aqui embaixo na descrição o meu telefone, meu WhatsApp. Você vai poder entrar em contato comigo e pessoalmente eu vou te passar o que é necessário para que você se torne um mantenedor desse ministério de avivamento. Amém? Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Esteja conectado conosco. Quarta-feira que vem, em nome de Jesus, estaremos novamente aqui. E confira conosco, meus queridos, o que Deus tem feito em nossas vidas, em nossas viagens missionárias. E assim nós
encerramos por aqui em nome de Jesus. Deus te abençoe, fica na paz. Todos vocês, muito obrigado pelo teu amor, o teu carinho, o teu apoio, pela presença de cada um de vocês, né? Pela presença dos meus filhos, das minhas filhas. Que o Senhor Jesus abençoe a todos vocês, que o Senhor Jesus abençoe a todos os mantenedores do ministério íntimos do Santo Espírito. Todos os dias estamos em oração, como vocês recebem nosso áudio todos os dias, né, de oração, de intercessão pela vida de vocês. Somos gratos ao Senhor Jesus pela tua vida. Um beijo no coração de todos, fiquem todos na paz. Shalom, shalom. O amor do Pai cai sobre a tua vida, meu filho. Você recebe o amor do Pai sobre o teu coração. O Pai está te amando. Ele está te levando você a sentir aquilo que você nunca havia sentido, porque era a conexão com o coração do próprio Deus. You're the one I'm living for. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai. Venha, meu Pai, Senhor, com o peso da tua glória sobre essa casa. Acessamos, meu Pai, a nuvem de glória e a unção que o Senhor preparou para esse momento e esse tempo. O Espírito Santo de Deus, ele irá te ungir com porção dobrada nessa noite. 2, se prepare, pois o teu ministério nunca mais será o mesmo.